Aqueles que já participaram da primeira palestra que a gente teve algumas semanas atrás, eu queria explicar para vocês qual que é a ideia da gente estar abordando hoje, para a gente não estar repetindo as mesmas coisas. Na primeira palestra, a gente conversou sobre virologia. Deixa eu só perguntar, aparece o meu mouse aí para vocês, apontando? Sim, aparece sim. Então tá bom, só para eu saber se eu posso usar o mouse ou não. Na primeira palestra, a gente abordou sobre virologia, sobre a biologia do SARS-CoV, então a gente conversou sobre vírus no geral, depois conversamos sobre a biologia do SARS-CoV-2, que é o vírus que está provocando a Covid-19, e conversamos sobre a doença, né? A ideia para essa segunda palestra seria a gente traçar um panorama geral e trazer atualizações sobre a pandemia. Mas aí vieram 35 perguntas, como as de hoje, as que chegaram agora mais quase agora, por último, 37 perguntas. Então, considerando o tempo que a gente tem e para a gente abordar da forma adequada essas perguntas, aí, responder essas perguntas de forma adequada, então eu fiz da seguinte maneira. A ideia era um talk show, a gente ia conversando, mas aí eu transformei de novo em palestra, para poder a gente conseguir concentrar e render bem o tempo. Agrupei as perguntas, para que uma resposta só consiga atender a mais de uma pergunta. Tem algumas que ficaram fora ali, e aí a gente vai responder separado, não tem problema, tá bom? O objetivo disso é a gente conseguir avançar rápido para conseguir chegar no final e ainda ter um tempo ainda de conversa e responder mais perguntas, como a gente fez da outra vez também. Então, as perguntas vieram de vocês. Esse panorama geral que era o objetivo aqui, então, ele está diluído dentro das perguntas, porque foram várias que estavam perguntando sobre a situação aqui no México, na Argentina, em Campinas, na nossa região, a Grande Campinas, São Paulo, Brasil. Então, como as coisas apontavam para esse lado, o que estaria no panorama já está nas respostas. Então, vão ser mesmo perguntas e respostas e a gente vai seguindo aqui numa ordem lógica, tá bom? Enquanto eu estiver fazendo as perguntas, enquanto eu estiver respondendo as perguntas, se vocês tiverem dúvidas e vão aparecendo outros questionamentos, vão escrevendo aí no chat, que no final eu abro lá e vou seguindo ali, respondendo aquelas que a gente conseguir responder, tá bom? Tudo bem? Então, obrigado pela presença de vocês e vamos começar, porque é longa essa daqui. É muita coisa para a gente falar. E para aqueles que tiverem algumas dúvidas básicas sobre o vírus e a doença, a gente não vai estar abordando isso hoje, mas está gravado para vocês aí a primeira palestra, né? Só lembrando de um detalhe, tudo que nós estamos no meio de uma pandemia, de uma doença que começou a se falar dela em dezembro, que começaram a acreditar nela em janeiro e começaram a pesquisar em março. Nós estamos em agosto. Então, o mundo inteiro está pesquisando isso. Publicações a respeito disso saem 24 horas por dia, saem a todo instante. Então, as informações que a gente traz, para elas estarem atualizadas, você tem que fazer uma atualização muito de véspera para poder você conseguir trazer aquilo atualizado, e algumas coisas elas vão continuar, porque elas já foram estabelecidas, mas outras elas mudam. Então, algumas das afirmações que a gente fizer assim, aqui, vocês, os que me viram na primeira já devem ter percebido isso. Eu escolho bem as palavras para algumas respostas, então eu não vou dar garantia naquilo que não está garantido. Então, provavelmente, na maioria, estatística, os percentuais, essas coisas aí, alguns desses valores eles podem mudar, ou algumas coisas podem mudar a partir de novas descobertas que forem surgindo, ou seja, novos resultados de pesquisa de tantas que estão acontecendo no mundo inteiro, tá bom? Então, de que atualização estou falando? As afirmações que eu vou fazer para vocês aqui, a partir das perguntas que vocês trouxeram, elas são baseadas em atualização do dia 30 de julho até hoje. A maioria do dia 3 de agosto, tá bom? Ou seja, é de uma semana para cá, tá? Então vamos lá. Primeiro, as perguntas que eu agrupei, que vocês fizeram, que tratam sobre um panorama geral sobre a pandemia, tá bom? Dr. Welby. Pode falar. Desculpa te interromper, o pessoal de outra língua, que a gente tem o pessoal do México, Chile e Argentina, eles pediram para falar um pouquinho mais devagar, para que eles consigam compreender, tá bom? Obrigada. Tá joia. Pode me chamar a atenção se eu começar a falar rápido de novo, que é o hábito,
Tá bom? Tá melhor assim? Vamos mais devagar? Tudo bem? Vamos mais devagar. Então tá bom. Vamos lá. Então, primeiro, um panorama geral sobre a pandemia. Que perguntas vocês trouxeram? Como está a pandemia na nossa região? Em Campinas, São Paulo, Brasil, México, Chile e Argentina. Como está a pandemia e alguns comentários a respeito disso. Outra, por que os números já estão em declínio na Europa e não na América? Se nós adotamos medidas mais ou menos parecidas, é possível dizer, então, que depois de X semanas na América, contando do primeiro caso registrado, e a gente fizer a mesma contagem lá na Europa, a gente vai ter o mesmo comportamento aqui que teve lá? Dá para fazer essa comparação? Vou responder isso já. Quando vai terminar a quarentena? Vou responder isso também. Existe alguma previsão ou possibilidade? Ok, vamos tratar disso. O governo ou algum outro órgão tem trabalhado com estatística para extrapolar os dados para assintomáticos não testados? Vou responder esse grupo de perguntas agora, falando sobre um panorama da pandemia aqui, tá bom? Primeiro, tudo que a gente vê na imprensa, ou que eu vou mostrar para vocês aqui de relatórios oficiais de prefeituras, estados, do governo federal, de governos, né, porque eu busquei os dados oficiais também lá do México, Argentina e Chile, custei para conseguir achar os oficiais, eu não queria pegar os da imprensa, né, então custei para achar, mas tudo que a gente vai enxergar de números aqui, eles são feitos a partir de testagem, de testes de exames feitos em cima de pacientes. Os resultados, eles são dados, as estimativas, elas são feitas em cima da testagem, ou seja, dos indivíduos que deram positivo ou negativo, e também da mortalidade, porém da mortalidade de indivíduos que fizeram o exame e confirmaram que eles estavam com o Covid, com o SARS-CoV-2, ok? Então vamos começar de Campinas e vamos ampliando, tá? Olhando para Campinas, hoje não, desculpa, dia 3, tá bom? 2 dias atrás. Tinha-se em laboratórios públicos de Campinas, que são 2, já tinham sido realizados 34.500 exames de RT-PCR, que é chamado padrão ouro, que é o principal para fazer o diagnóstico da Covid, tá bom? Então, feitos exames de PCR em Campinas, em 2 laboratórios públicos, ou seja, os públicos eles estão atendendo pacientes de hospitais públicos do interior do estado de São Paulo, tá? 34.500 exames. A positividade está em torno de 30%. Ela teve épocas, depois daquela liberação, a primeira liberação da prefeitura para o comércio abrir, que a população foi toda de uma vez para a rua, aquilo ali multiplicou e foi lá para 80% na semana seguinte. Mas depois voltou e ficou na faixa dos 30%, pensando em pessoas que procuraram hospitais públicos, tá bom? Além disso, o único laboratório privado que realiza de fato os exames na região de Campinas, os outros todos os laboratórios, qualquer laboratório que você for na região de Campinas, e coletar um exame de Covid para fazer PCR, ele não vai realizar o exame, ele vai terceirizar, ele vai mandar para alguém. O laboratório que realiza e que é apoio para a maioria desses laboratórios aí, este laboratório fez pouco mais de 10 mil, ok? Olhando para o Brasil, então a gente teria aqui menos de 50 mil testes feitos em Campinas, na região de Campinas, né, região metropolitana de Campinas. Olhando para o Brasil, o mesmo exame RT-PCR já foram realizados, até a data do 3 de agosto, né, 2,5 milhões, sendo mais ou menos meio a meio aí, públicos e privados, ok? Porém, nós sabemos que esse número aqui ele está subestimado. Tem mais testes que foram feitos e não notificados. O governo criou um sistema de notificação, os laboratórios eles eram obrigados a notificar. Quando o paciente dava positivo, o laboratório tinha que ir lá e reportar para o governo saber. E aí o governo ia saber dos testes que foram feitos, mas o laboratório não era obrigado a reportar os negativos. Então, esses resultados de laboratórios privados aqui que estão contados são só de positivados dos laboratórios que reportaram, porque não estava tendo uma fiscalização forte em cima, então os laboratórios, tinha um laboratório que não estava reportando.
Agora, a partir dessa segunda-feira, a fiscalização começou a ser mais rigorosa, saiu uma nova portaria regulamentando isso, deixando isso mais rígido. Então, os números de laboratórios privados, eles vão multiplicar aqui, tá bom? Mas dos oficiais que o governo tem, a gente teria 2,5 milhões de testes que foram feitos. As estatísticas são tiradas em cima disso daqui, tá bom? E os testes sorológicos, os famosos IgG, IgM, aí os exames, 3,5. Só que desses, 3.286 eram do teste rápido, que é muito ruim. A gente vai falar disso depois. E só 240 mil testes laboratoriais mesmo, que tem uma precisão alta, ok? Tudo que a gente fala vem dessa testagem. Todas as informações que a gente faz, todas as extrapolações, todos os gráficos que eu vou mostrar, todas as estimativas, tudo vem da testagem. Então, a gente tem que usar algumas alternativas, algumas estratégias para a gente poder ter segurança naquilo que a gente está afirmando em cima da testagem, porque testagem varia de cidade para cidade, varia de momento, varia de notícias na televisão que as pessoas vão lá e procuram para fazer, os exames particulares, por exemplo. Então, a gente tem que usar uma referência, e a referência ela é a mortalidade. O que eu vou mostrar para vocês, então, ele usa como referência a mortalidade, mas ele compara com a testagem para checar e ver se as informações estão batendo. E até agora, tudo que se calculou está batendo. As informações estão ok. Por que a gente usa a mortalidade como referência? Porque, a princípio, a mortalidade do vírus vai ser a mesma aqui nos Estados Unidos, na Europa, onde for. Pode ter pequena variação, sim, mas não vai ser grande. Então, seja qual for essa mortalidade real, que a expectativa é de que ela fique em torno de 1%, próximo de 1%, essa mortalidade real sendo igual, se a gente pegar mortos por Covid, independente do número de pessoas que foram testadas, se eu confirmei os mortos por Covid, eu consigo saber os assintomáticos, os sintomas leves, aqueles que não foram para o hospital, e aí a gente confere isso com os testes, com os resultados de testes de pessoas que não morreram. E isso está conferindo, está dando certo, os números estão batendo, tá? Então as afirmações elas são checadas duas vezes, por testagem e por mortalidade. E aqueles não notificados, eu vou falar também. Vai ter uma pergunta que alguém fez aí sobre conspiração, alguma coisa assim, e que eu vou responder e vou falar sobre os não testados aí, as subnotificações aí. Vou tratar disso também. Mas olhando então agora para a nossa região, Campinas, a gente tem um comportamento bem dentro do esperado, pelo que tem se discutido aí na teoria da disseminação do vírus. Nós temos 3 focos principais, assim, 3 grandes densidades de infecção na região de Campinas. A primeira de todas, onde foi durante muito tempo o primeiro lugar, bem disparado lá na frente em relação aos demais, era a região central de Campinas para o sul, ou seja, para a direção de São Paulo. Essa região, ele continua ainda sendo o primeiro lugar de Campinas em infecções, porém, a velocidade da propagação de infecções nesse lugar aqui tem diminuído e os números no segundo lugar, que é a região em volta do Shopping Dom Pedro, Barão Geraldo, Mansões Santo Antônio, Costa e Silva, Santa Genebra, essa região em volta do Shopping Dom Pedro se tornou o local de maior número de infecções da região de Campinas, ok? E ele está crescendo. Daqui a pouco ele vai alcançar o centro de Campinas, que era, durante muito tempo, o principal. Isso é normal, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, baseado nas bolhas de circulação, bolhas sociais aí, que a gente vai tratar disso. Ou seja, as pessoas que circulam aqui, não necessariamente são as pessoas que circulam aqui. Então, essa aqui é a segunda região maior, agora em densidade, e a maior hoje em infestação, ou seja, infecções. Se você olhar assim, onde eu rodando em Campinas eu vou ter maior chance de pegar o coronavírus, o SARS-CoV-2. Hoje, estatisticamente, seria nessa região, em volta desses bairros, em volta do Shopping Dom Pedro, ok? Mas isso muda muito de uma semana para outra. Eu estou falando dessa semana, tudo que eu estou falando dessa semana é baseado nos números da semana passada, tá bom? Eu já mostrei isso daqui, o foco principal que a gente tem hoje. Então, a região central ela já está bem menor. Teve a época do boom no centro de Campinas e agora está diminuindo. O boom agora está na região em volta do Shopping Dom Pedro. Tá bom. Pensando em Campinas, então, Campinas município, não estou falando da RMC, não estou falando da região de Campinas, da Grande Campinas. Município de Campinas, o que nós temos? Nas últimas semanas a gente vem com um acréscimo de
casos novos. Eu estou falando de casos novos, exames positivos. Não estou falando de mortos ainda, tá bom? Então, nas últimas 4 semanas, nós tivemos 1.800 casos numa, 2.080 na outra, 2.148 na outra e 2.580 na última, que foi essa primeira semana de abertura agora, da nova abertura do comércio. Nós estamos em alta, mas não disparou, como no primeiro momento que teve uma abertura, que os números se multiplicaram na semana seguinte. A população agora saiu, porém mais contida, com mais cautela e não fazendo uma festa como foi da outra vez. É isso que os números demonstram, tá bom? Mortalidade está estável. Mortalidade, olha, a gente teve 63 numa semana, 82, 77, 83, 94, 83. A gente está oscilando. E isso a gente vê no estado de São Paulo e no Brasil também. Então a mortalidade está oscilando. Considerando que mortalidade é o número mais fiel, porque a pessoa morreu, para ele poder, no atestado de óbito vai ter que falar de que ele morreu. Então, ele é testado, se ele tem algum quadro que possa ser associado com o SARS-CoV-2, com a COVID, ele vai ser testado e aí no laudo do atestado de óbito vai estar informando de que ele morreu. Então, se ele estava com COVID, está lá. Baseado nisso, então a gente pode confiar nos números que são calculados e as estimativas a partir de mortalidade. Olhando a mortalidade, nós estamos estáveis. Olhando em número de positivos, nós estamos crescendo. No entanto, se a gente está crescendo agora, a mortalidade do crescimento da agora ela vai ser refletida daqui a algumas semanas, porque as pessoas ficam semanas internadas quando ficam em estado grave, ok? Então, por enquanto, estamos estáveis, baseado na estabilidade que a gente estava nas semanas anteriores, com tudo fechado, ok? Então, a alta agora por abertura do comércio só vai refletir na mortalidade daqui pelo menos 3 semanas, tá bom? Assintomáticos, que vocês perguntaram. Dá para calcular? Dá. Por que o governo não fica falando isso? Quando ele vai fazer cálculos de estimativas e alguns estudos, eles consideram os assintomáticos, a estimativa dos assintomáticos ou pré-sintomáticos ou de sintomas leves que não fazem exame. Mas não ficam divulgando isso para não confundir e a população começar a trabalhar com aquilo, porque isso é estimativa. É baseado em quê? Hoje, as estimativas que a gente pode fazer a partir de mortalidade e dos exames, para poder falar quantas pessoas estão circulando hoje em Campinas, por exemplo, sem saber que estão com a doença e poderia estar transmitindo, elas são feitas baseadas em estudos, primeiro da Coreia do Sul e segundo de Nova York, que foram os 2 lugares onde fizeram melhores estudos de testagem para poder conseguir conferir e a gente entender como a gente o quanto a gente precisaria multiplicar para a gente chegar nessa extrapolação aí dos assintomáticos, pré-sintomáticos e sintomas leves, tá bom? Hoje, mais Coreia do Sul do que Nova York, porque a Coreia do Sul se tornou o melhor lugar do mundo em testagem e estudos populacionais assim. Então, baseado nas proporções de como acontece na Coreia do Sul, hoje teria em Campinas circulando, esta semana teria em Campinas circulando com o Covid sem saber, no município de Campinas, com Covid sem saber, podendo estar transmitindo cerca de 13 mil pessoas, ok? Esses seriam os sem sintomas ou sintomas leves, tá bom? Pensando somando essa estimativa das pessoas infectadas que não fizeram exame, com os que fizeram exames, ou seja, acabando com subnotificação, a gente poderia falar que do município de Campinas, 9,2% da população já teve Covid, tá bom? E na região metropolitana de Campinas, na Grande Campinas, a gente consegue extrapolar do mesmo jeito. A gente olhando o gráfico da região de Campinas, metropolitana, a gente está em alta, mas a gente está com a alta leve, a gente não está em aceleração. A gente está subindo, mas ela está leve, tendendo a estabilizar. Vamos ver o impacto da liberação do comércio nas próximas semanas, mas, ao que tudo indica, a gente está mantendo. Está tendo uma oscilação, mas a gente está conseguindo manter. Agora, olha só. A gente teve, por exemplo, na última semana em Campinas, 10 mil casos a mais. Casos, não mortes, tá bom? A gente teve 229 mortes a mais na última semana. Então, nós tivemos uma variação de 14% em relação à semana anterior, uma alta de 14% em relação à semana anterior, mas uma baixa de 7% na mortalidade. Considerando a mortalidade como o índice mais confiável, o cálculo mais confiável, então a gente continua relativamente estável. Nós estamos estáveis. Existe uma alta em número de casos,
mas nós estamos estáveis em relação à mortalidade. Baseado nisso, nesses números da região de Campinas, que pega cidades em volta, a gente teria circulando pela região de Campinas cerca de 50 mil pessoas sem saber que estão com vírus, ok? Bom, e leitos hospitalares, isso aqui é muito importante, eu vou voltar nesse slide depois quando a gente for falar sobre ir para o shopping, tá bom? Sobre ir passear no shopping. Mas leitos hospitalares, os governos estão trabalhando intensamente desde o início da quarentena para preparar os hospitais e a rede de saúde para atender a população. Então, baseado nisso, a cada semana aumenta o número de leitos. A gente está aumentando o número de internações, semana a semana, mas o número de leitos está subindo mais do que a proporção de internações. Com isso, a gente está caindo. Isso aqui já teve quase 90% ocupação de UTIs, por exemplo, de Covid, na região de Campinas, já teve quase 90%, e hoje ela está 68%. Por isso que Campinas está indo para a fase amarela, está apontando para a fase amarela. Por quê? Porque está diminuindo infecções? Não, está aumentando. Só que o número de leitos está aumentando. Portanto, se você ficar doente, vai ter como ser atendido. E então, dá para poder liberar para a população circular e segurar em casa só aqueles que são mais grupo de risco, ok? Então, olhando para a região de Campinas, nós temos 68% de ocupação dos leitos de UTI, mas olhando para o município de Campinas, nós temos 82% de ocupação dos leitos de UTI. Então, você ficou doente em Campinas, você foi para um hospital, corre o risco de você chegar e não ter vaga. Você não vai ficar sem ser atendido, porque lá eles vão te encaminhar para um outro hospital da região, onde tem vaga de UTI Covid reservada para você ir lá e ser atendido. Por isso que saiu do vermelho, veio para laranja, e Campinas está apontando de sair do laranja e ir para o amarelo, por causa do número de leitos subindo, e não porque a pandemia está reduzindo. Na verdade, a gente está em alta, porém desacelerado, né? Então, pensando em rede pública na região no município de Campinas, essa última semana a gente está na faixa de 89% de ocupação, 72% na rede privada, a gente tem vagas suficientes para receber a população, 27% na pública e 47% na privada, isso nesse início de semana, essa atualização, esses números são de segunda-feira, tá bom? No geral, então, 82% de ocupação do município, tá bom? E o estado de São Paulo? O estado de São Paulo também está em alta, igual Campinas, mas leve, ok? A gente está tendo a alta leve. Um pouco mais do que Campinas, porque o interior, a pandemia está indo para o interior do estado. Então, ela está acelerando mais no interior do que na capital. Né? Na capital, ela está desacelerando. Então, a gente teve, da semana passada para a última, de 55 para 74 mil novos casos na semana. Então, 20 mil casos a mais aqui, isso é alta, nós estamos subindo. Porém, se você olhar no gráfico, ele está, desculpa, aqui, se você olhar no gráfico de casos novos, ele está subindo, mas ele está tendendo à estabilização. Ele está bem, nós estamos conseguindo não estar na aceleração como estava antes. Esse pico aqui, por exemplo, foi naquela semana que as prefeituras resolveram liberar o comércio. Aí, de uma vez, a gente teve esse pico aqui. Depois voltou, segurou de novo todo mundo, então a gente está continuando a alta, mas só que desacelerado, tá bom? Em óbitos, a gente está estável e oscilando. E no Brasil? No Brasil, a gente teve 2 semanas atrás uma elevação muito grande em número de casos. A gente teve 84 mil casos, ok? De uma semana para outra. Isso não é o número de casos positivos, é o acréscimo, ok? Acrescentou de uma semana para outra, do número de uma semana para outra, 84 mil, ok? No entanto, dessa semana, 2 semanas atrás, para a semana passada, a gente teve uma redução de 6 mil casos. Redução em relação ao número. Então, a gente está estável. Olhando para isso, a gente está seguindo estável, está tendendo à estabilização. E se olhar para a mortalidade, demonstra essa estabilização. A mortalidade no Brasil, ela está seguindo estável. Ok? Então, a pandemia está deslocando de lugar, mas ela não está aumentando dentro de cada lugar. Esse aumento está pequeno, de forma que você consegue enxergar um gráfico em crescimento, porém desacelerado. Então, Brasil, São Paulo e Campinas, a gente está vendo a mesma situação. Crescimento mais acelerado em São Paulo e Campinas, e no Brasil uma estabilidade, tá bom? Se a gente for fazer comparação com outros países, a pandemia está crescendo
Mas aqui, certo? Estados Unidos, por exemplo, ela já está mais inclinada do que o Brasil, está crescendo, mas nós vamos chegar lá e nós vamos alcançar. Só que a gente desacelerou um pouquinho. E se a gente fizer aquele cálculo de assintomáticos, pré-sintomas leves, ou seja, as pessoas não testadas, se a gente fizer esse cálculo e a gente somar a estimativa dos não testados com os testados, a gente poderia falar que do Brasil, de São Paulo, desculpa, 7,5% da população de São Paulo já teve Covid e 7,8% da população do Brasil já teve Covid. Ok? E de Campinas, 9,1%. Se vocês lembram lá do que eu falei. Tá, e no México? O que aconteceu no México? O México ele se tornou o terceiro país do mundo em número de óbitos de coronavírus. Vocês viram isso nas manchetes pela imprensa nos últimos dias. Se tornou o terceiro país do mundo em número de óbitos por Covid, ok? Pelo coronavírus. Foram 46 mil vítimas no país no dia 30 de julho. E nesse dia ele ultrapassou o Reino Unido, ficando então atrás do Brasil, com 92 mil naquela data, e dos Estados Unidos com 153 mil naquela data, por mortes. Lembrando, números absolutos de mortos testados com Covid, que é o único dado mais confiável para a gente poder fazer conta. Só que o México tem 128 milhões de habitantes. Superou o Reino Unido, tudo bem, mas com 67 milhões de habitantes. Então, se você olhar a mortalidade por milhão de habitantes, o Reino Unido ainda tem quase o dobro de mortalidade do que o México. Então, o México está em terceiro lugar, porém, em números absolutos, porque tem mais habitantes do que o Reino Unido. Mas em proporção de mortalidade, ele ainda está abaixo, ok? Então, o México é o sexto país em número de infectados. Mas, gente, fazer ranking de países baseado em infectados significa você fazer o ranking baseado nos exames. E os exames variam demais de uma região para outra dentro do mesmo país. Às vezes tem os insumos para fazer os testes, às vezes não tem. Tem um laboratório público, por exemplo, do estado de São Paulo, que hoje ele está parado porque não chegaram os reagentes que ele precisava para poder testar, entendeu? Então, isso é muito variável, não é confiável para você fazer ranking de países baseado em testagem, porque os países não estão fazendo testagem em massa. Então, tem que ser por mortalidade. Pensando em mortalidade, então, em números absolutos, o México é o terceiro, mas em proporções ele está lá para baixo do oitavo, tá bom? E no Chile? No Chile, ele esteve já em terceiro lugar no mundo em número de infectados. Mas hoje ele é o oitavo do mundo em número de infectados. Mas esse número é baseado em testagem, como eu falei. São números absolutos. Agora, mortos, em números absolutos, são 9.745 hoje no Chile. Em número de mortos, o Chile está em 14º lugar no mundo. Só que o número de infectados no Chile tem caído muito ultimamente. E essa queda tem sido tão grande, e alguns motivos têm sido apontados. Se tiver alguém aqui que seja do Chile, existem alguns questionamentos, eu sei disso, e eu estou colocando aqui esses questionamentos. Mas a partir dos números oficiais, o que a gente consegue imaginar que possa ser motivo dessa queda que está tendo no Chile, significativa em infectados, está sendo a política de confinamento do país. O país está sendo muito mais rigoroso em confinamento de um bairro, de uma rua, de um condomínio, de uma região, de uma cidade. Está sendo muito mais rígido no confinamento, está sendo confinamento mesmo. Não é o que a gente tem no Brasil, que é assim, fica todo mundo em casa, mas quem quiser sair, sai. Não é, existe um controle. Baseado nesse controle é que pode ser justificativa para estar caindo tanto o número de infectados no Chile, tá bom? Existem questionamentos sobre as políticas de notificação de lá, mas eu não sei me posicionar com relação a isso. Mas o fato é, pelos números oficiais, a doença no Chile está em queda, tá bom? Está em baixa. A Argentina está em 18º lugar no mundo em número de infectados, mas mais uma vez, isso é exame. Se a gente for olhar em números absolutos de mortos, que são 3.979 hoje, ela está em 27º lugar. Dá para vocês perceberem o quanto que é diferente se você for basear na mortalidade ou se basear na testagem. Se você estivesse testando todo mundo, os números iam ser iguais. Mas como não está testando todo mundo, a mortalidade é que vai dar a realidade, ok?
Os infectados na Argentina estão subindo, né, no último mês, então a doença no país ela está em alta. Como no Brasil, só que ela está mais acelerada do que no Brasil. Tá bom? Então, pensando nesse panorama geral que vocês tinham pedido, vamos ver se eu respondi. Como está na nossa região, Campinas, São Paulo, Brasil, México, Chile, Argentina, falei. Por que os números já estão em declínio na Europa e não na América? Nós vamos tratar disso com um pouco mais de detalhe daqui a pouco, quando a gente for falar sobre as bolhas quando nós formos analisar o caso de Manaus, no Brasil, e da Suécia. A gente já vai responder isso daí. Quando vai terminar a quarentena? Existe alguma possibilidade de previsão? Gente, para terminar a quarentena, você tem que saber, quando você faz essa pergunta, quando termina a quarentena, você tem que saber o que você está perguntando. Você quer saber quando você vai para o shopping ou quando não vai ter quarentena nenhuma mais? Por quê? Enquanto não tiver aquela imunização de manada, que eu estou colocando aqui entre aspas, a gente vai tratar disso daqui a pouco. Enquanto a gente não tiver aquela imunização de rebanho, né? Aquela imunização populacional, coletiva, ou a vacina, não acaba restrição. Para grupos de risco não vão acabar. Para pessoas que podem ser vetores para grupos de risco, não vai acabar. As recomendações de quarentena elas vão continuar até a vacina chegar ou até a doença cair, o número de infecções cair tanto que vai ser difícil você pegar na rua. Muito provavelmente a vacina vem antes disso, porque nós estamos modulando, a gente está controlando. Tem leito para poder liberar? Então libera o pessoal, porque vai poder ser atendido. Então, quando uma prefeitura, um governo, ele libera a população, ele está liberando não porque não tem risco, ele está liberando porque ele tem como atender, porque tem leito. É isso. Mortalidade continua a mesma coisa, infecções continuam aí proliferando. Então, quando vai acabar a quarentena? Depende da sua situação, da sua família, do ciclo de pessoas que você convive. Entendeu? Dos riscos que vocês estão expostos. Porque dependendo dos riscos, só depois que vier a vacina. Quando? A gente vai falar de vacina daqui a pouco, tá bom? Já falamos sobre extrapolar os dados para assintomáticos, então tá. Vamos seguir um pouquinho que eu vou responder um pouco mais disso na parte do estudo do caso de Manaus. Tem mais de um tipo, vamos lá, agora falando sobre a biologia do vírus, perguntas sobre a biologia do vírus e sobre a doença, né, sobre a Covid-19. Tem algumas perguntas que eu agrupei nesse tópico aqui. Há mais de um tipo de vírus circulando? Sim, centenas. Um mais grave do que o outro, um mais brando que o outro? Vamos falar sobre isso. Você tem centenas de tipos de vírus já mapeados. Vírus sofre mutação o tempo todo. Então, aquele vírus que começou a pandemia lá em Wuhan, já virou centenas de vírus diferentes. Ok? As vacinas, elas são feitas procurando abarcar tudo. Então, não significa que quando chegar a vacina não vai adiantar nada. Não é isso. Essas mudanças, essas mutações que acontecem nos vírus, vão gerando mudanças que a maioria das vezes essas mudanças são ruins para o vírus. Piora a situação para ele. Então, para aquela cepa, aquele tipo de vírus que pegou, que a mutação foi pior, a infecção vai ser menor, a capacidade de infectar vai ser menor, ele não consegue avançar, mas outros estão vindo em paralelo e estão pegando. Então, você tem centenas de tipos de vírus que tem um estudo que mostra uma possível associação com o salto que o SARS-CoV-2 deu vindo para ser humano, tem só que mutações que podem gerar essa associação tem 198. Então, se a gente for pensar em tipo de vírus, gente, não dá para você ficar mapeando. Não dá. Existe uma pandemia de SARS-CoV-2. Tem mutações acontecendo? Sim, os vírus estão espalhando. O vírus que está proliferando na maioria aqui dos casos aqui no Brasil pode ser diferente do da Europa, mas a princípio o quadro é o mesmo, a infecção é a mesma, a mortalidade é a mesma. Não é esperado que tenha grande diferença, porque se tiver grande diferença, ou isso vai acabar com aquela linhagem específica de vírus que sofreu mutação e a gente não vai ficar nem sabendo, ou aquilo gera uma piora para aquela cepa, consegue matar mais. Mas isso, ecologicamente, isso na população vai ter um manejo, vai ter um ajuste. A gente não consegue acompanhar isso ainda,
tá bom? Por que pessoas sem fatores de risco também têm agravamento? Por que pessoas sem risco também têm agravamento? Gente, a variação... Deixa eu só ver onde que está um slide aqui, dá só um pouquinho. Deixa eu ver se eu vou falar isso muito mais para frente ou se eu já falo agora. Peraí. Ok. Já está quase. Ué. Ok, na sequência agora a gente já vai falar, tudo bem. Voltando então, por que pessoas sem fatores de risco, elas também têm agravamento? Aqueles que viram a primeira palestra, viram lá que eu falei sobre aquela proteína principal que seria a porta de entrada do vírus. Tem outras, mas aquela seria a principal. Aquela proteína ACE2, ela varia muito de pessoa para pessoa. Varia muito de pessoa para pessoa e isso varia em relação a... está relacionado a comorbidades também. Quando a gente fala de fatores de risco, a gente está falando, por exemplo, de idade e a gente está falando de algumas doenças, alguns quadros que geram um risco maior ou menor. Quando a gente está falando de uma mortalidade, por exemplo, de pessoas que têm cardiopatia, a gente está falando de uma letalidade de 35%. Isso é altíssimo para quem tem cardiopatia, ok? Então, quando a gente está falando de uma pessoa assintomática, uma pessoa sem estar nessa lista aqui de doenças, ou sem ter uma idade avançada, e ainda assim ela ter agravamento, tem tantas possíveis explicações. Essa pessoa pode ter uma cardiopatia e não conhecer, ela pode estar em direção a diabetes, quase diabética e não saber, ela pode não está ainda no cálculo do IMC dela, não é considerada obesa, mas ela está quase obesa, então ela já tem uma chance de mortalidade maior. Ela pode ter doença renal e não saber, ela pode ter um comprometimento pulmonar e não sabe, ela nunca fez uma avaliação pulmonar antes. Então, quando a gente fala com uma pessoa sem comorbidade ter agravamento, não necessariamente significa que ela realmente é sem comorbidade. Mas aí ela teve agravamento, foi para o hospital e não descobriram o que ela tinha. Ela pode ter estado num momento de imunidade menor, porque a imunidade baixa, o organismo não vai conseguir combater da mesma maneira e permite a infecção proliferar. Ela pode não estar dentro dos limites ali de idade, mas ela pode ser uma pessoa sedentária e o organismo dela vai se comportar, por exemplo, como se ela tivesse uma idade mais avançada do que ela realmente tem. Tem muitas variáveis para a gente poder falar. A pessoa não tinha nenhuma comorbidade e ele teve um agravamento. Então, pessoas sem comorbidade significa que, a princípio, eles não têm o mesmo risco. Mas é possível que tenham agravamentos por questões que ele desconhece ou por questões que a ciência ainda desconhece a respeito desse vírus. Tá bom? Agora, vamos falar sobre o caso de Manaus aqui, agrupando nessas perguntas aqui. Quando nós vamos Doutor Welby. Oi, pode falar. Desculpa, tem uma pergunta aqui no chat. Pode falar. Jorge. Se gordura em fígado é doença hepática. Se gordura em fígado, o quê? É doença hepática. Sim, é doença hepática. Sim. Ok, obrigada. Agora, quando atingiremos imunização de manada? Isso é bem polêmico, mas a gente tem alguns casos para a gente poder estudar e fazer afirmações sobre isso. E qual é o percentual de contaminados para se dizer que houve a tal imunização de manada? Porque na imprensa estava falando de 70%, né? A gente está todo mundo ouvindo falar de essa imunização vai acontecer quando tiver de 70% a 80% da população pegado Covid. No entanto, agora começaram a sair notícias falando não, pode ser que seja menos. Então, quando que isso vai acontecer? O que está mudando de 80% para 40%? Vamos entender isso. Outra pergunta nesse grupo é, o lockdown completo, 15 dias em casa, todo mundo fechado, teria evitado a quarentena tão estendida? Vou responder isso depois, tá? Depois que eu responder o grupo inteiro aqui. O grupo inteiro desse panorama geral aqui. Por que outros países saíram dessa mais rápido do que a gente?
A vacina vai chegar antes da imunização de manada se a gente começar a abrir agora, indo para a fase amarela? Vamos falar disso então. Vamos lá. Quero colocar 2 casos, Manaus e Suécia, tem vários estudos em cima deles, eu estou destacando alguns aqui, mas tem vários estudos em cima disso daqui e muita coisa que ainda vai sair. Manaus e Suécia, porque estão focando aí para falar de imunização de manada por causa desses 2 países. Vamos lá. Manaus. Manaus teve quarentena parcial, igual Campinas. Menos da metade da população estava em casa e não estava presa em casa. Estava em casa, indo para dar volta no Taquaral, estava em casa, saindo para uma praça para poder caminhar, estava em casa dando a volta caminhando no quarteirão, estava em casa saindo no condomínio para caminhar, estava em casa indo no supermercado fazer compra e na farmácia fazer compra, ok? Não é um fechamento, não é um bloqueio total, é uma quarentena parcial. E metade da população não estava em casa. Manaus foi assim, como Campinas está sendo, tá bom? Na Suécia, a quarentena foi voluntária. Foi recomendação, fiquem em casa os grupos de risco. E as pessoas ficaram, quem quer, fica, quem não quer, está circulando normal, ok? Na Suécia, a gente teve, proporcionalmente, aí agora comparando, 7 vezes mais mortes do que os vizinhos dela que fizeram uma quarentena parcial, tá bom? 7 vezes mais mortes do que a quarentena parcial. Mas não lotou hospitais, não ficou gente morrendo na rua. Sim, isso depende da proporção de número de leitos de UTI por habitantes, pelo número de habitantes, ok? Isso é uma característica específica. Lá eles tiveram um declínio econômico equivalente aos vizinhos nórdicos deles, porque as pessoas ficaram, os grupos de risco ficaram em casa, e as pessoas que se preocupavam ficavam em casa, mesmo não tendo uma quarentena decretada. Então, oficialmente não teve uma quarentena, mas existiu uma restrição que a população fez. Independente disso, Manaus e Suécia se comportaram do mesmo jeito. Em abril, Manaus tinha cerca de 15 mortes por dia. Aí, em maio, foi para 78 mortes por dia, já estava. E hoje, tá aí, não passa de 10 mortes por dia. Ok? Na Suécia, a gente teve isso também. Em abril, cerca de 20 mortes por dia. Em maio, já estava em 80 mortes por dia. E agora não passam de 14 por dia. Será que lá aconteceu a imunização de manada? É isso que está acontecendo? Quais são as hipóteses que estão em voga? E aqui eu vou colocar para vocês o seguinte. Lembra lá no início que eu falei? A doença começou em janeiro. O mundo inteiro está estudando isso. Gente que pesquisa outra coisa. Etanol está pesquisando Covid, gente. Está tudo. O mundo inteiro está pesquisando isso. Então, eu estou falando de hipóteses. São possíveis explicações para o que acontece na Suécia e o que aconteceu em Manaus. Por que agora lá não está mais crescendo, está caindo, não tem tanta mortalidade mais como estava 2 meses atrás. Ok? Então, são hipóteses. Eu vou colocar a minha opinião só no final, tá bom? Vamos lá. Contato com outros coronavírus. Existem alguns estudos que estão apontando que porque são populações, no caso de Manaus, populações que vivem próximo, em proximidade com animais silvestres, eles têm muito mais contato com outros coronavírus, eles já tiveram, e a gente nem ficou sabendo porque não virou pandemia, foi só doença mesmo localizada, epidemia no máximo, que não chegou a ser mapeada, e eles já tiveram imunização cruzada com outros coronavírus, ou seja, pegaram um outro parecido e agora podem estar imunes. A população pode estar imune. Isso é uma primeira hipótese levantada, tá bom? Distanciamento social, mesmo parcial, contribuiu com parte do efeito. O que significa isso? Mesmo a população ficando mais ou menos em casa, alguns ficaram. E aquilo gerou bolhas de isolamento e esses aí não pegaram. E todo mundo que tinha que pegar já pegou. Eu vou explicar mais sobre essas bolhas daqui a pouco, tá bom? Contra esse argumento do isolamento parcial ter contribuído, é o seguinte: quando o governo liberou todo mundo para voltar a circular lá, as internações não aumentaram de novo. Então tem alguma outra coisa que está segurando essa infecção para baixo em Manaus. O que é? Uso de máscara. Uso de máscara tem sido levantado como um dos motivos porque no início, quando lá em Manaus, que foi quando bombou primeiro em infecções no Brasil, né, quando que chegou a um caos no Brasil primeiro, no início circulavam muitas notícias e campanhas contra usar máscara. Falavam que máscara não funcionava, que não era eficiente, que prejudicava, que não deveriam comprar porque era para deixar para os profissionais de saúde e tal. Então existia um padrão de comportamento da população e de orientação da população com relação à máscara que não é o mesmo de hoje. Hoje, máscara é obrigatório. Para sair na rua tem que usar.
Então, a conscientização da população e o uso de máscara e a mudança no padrão de recomendações em relação à máscara pode gerar isso, porque, na média, a pessoa usando máscara, ela reduz cerca de 80% a chance de infecção. Então, isso pode estar justificando, fazendo parte da justificativa desse controle maior lá em Manaus, ou Suécia, por exemplo. Tá? Mas tem mais. Eu não acredito que seja só isso. Mas eu estou falando todas elas. Conscientização e cuidados de higiene. No início existia um negacionismo com relação à pandemia gigante. Muita gente falava que não existia pandemia, que era uma gripe como qualquer outra, que a mortalidade não era maior, que não precisava de quarentena, que não precisava de confinamento, não precisava usar máscara, não precisava preocupar de lavar a mão. Tiveram vídeos circulando aí pela internet falando assim, não tem como pegar se você colocar a mão na mesa ou pegar no carrinho de supermercado, não sei o quê. Então, assim, tinha muita informação contra e as pessoas não estavam tão conscientes. Quando as pessoas, principalmente agora olhando para Manaus, começaram a ver uma situação de mortalidade altíssima e pessoas serem enterradas em valas comuns por falta de tempo de abrir covas, quando isso aconteceu, a população entendeu que aquilo não era uma situação comum e passou a adotar medidas, independente daquelas histórias que correm falando que não existe pandemia. Ok? Então, esse é um outro motivo que pode estar justificando essa queda lá. Mas, ainda assim, existe por que não está aumentando internações. Aí vem a ideia da imunidade coletiva de rebanho, da gente falar de bolhas. Vamos lá. A estimativa inicial dessa imunidade coletiva era de 70%, ok? Só que isso era baseado num modelo de cálculo que considerava que todas as pessoas circulavam de maneira homogênea. Você agora está aqui, você pode estar daqui a pouco lá do outro lado da cidade. Todo mundo circulava e poderia chocar e encontrar com todo mundo. Os modelos matemáticos de disseminação eram baseados no aleatório. Mas, na realidade, não é assim. Nas cidades, você tem bolhas. Na Science saiu um artigo, ele está citado aqui também, depois eu posso passar se alguém quiser, que está bem pequenininho, não dá para vocês lerem, eu acho. Mas, na Science, fala que essa imunidade coletiva, considerando bolhas sociais de circulação, eu vou explicar melhor isso, pode ser na faixa de 43%. Um artigo saiu, outro artigo saiu falando de 34%. Tem um outro artigo falando de 27%. Eu estou usando como referência esse da Science porque é o que mais tem sido considerado para poder imaginar a situação de Manaus. Ou seja, se as pessoas não circulam o tempo todo para todo lugar, se as pessoas não vão para todos os lugares na cidade, elas circulam em bolhas. Então, pessoas que circulam numa região é o que a gente enxerga, por exemplo, em Campinas. A gente teve uma disseminação muito maior na região central de Campinas. E agora, em segundo lugar, vem para a região em volta do Shopping Dom Pedro, aqui os bairros aqui em volta. Né? É muito comum as pessoas circularem só nesta região e não irem fazer compras ou frequentarem nenhum lugar, ou local de lazer, nada, na parte central de Campinas. As pessoas que circulavam lá foram tendo contato lá e foram pegando lá. A infecção foi aumentando lá e agora você já tem proporcionalmente muito mais gente lá que já pegou e, portanto, as infecções lá agora estão diminuindo. E aí essa bolha daqui foi furada e veio aqui agora está aumentando mais. Ok? Então a ideia de bolhas está sendo muito reforçada e tem muitos grupos diferentes de pesquisadores diferentes acreditando que sim, as imunizações elas podem acontecer, então, com muito menos do que os 70%, porque, na verdade, o contágio acontece em bolhas. Então, onde você circula, não está ainda com tanta infecção quanto no outro local de circulação. Elas vão tendo comportamentos diferentes dentro de regiões de cidade, tá bom? Tem um projeto específico, por exemplo, em São Paulo, que monitorou a cidade e avaliou isso também, bolhas também lá. E alguns grupos, por exemplo, eles colocaram em alguns dos dados, eu coloquei um deles aqui, existe uma tendência linear, onde a gente tem muito mais infecções e mortalidade por Covid, quanto menor for o nível socioeconômico. Bolhas. Isso justifica as bolhas. Se você olhar os hospitais públicos, você tem muito mais mortalidade do que os hospitais privados. Isso já demonstra uma bolha.
provavelmente aconteceu uma proporção muito maior de infecções em bairros pobres do que nos bairros de melhor condições financeiras. E eles foram fazer esses estudos e foram constatando isso. O percentual é completamente diferente. Por exemplo, a população em Manaus com anticorpos contra o coronavírus é 14%. Só que ninguém, aliás, desculpa, antes de falar disso daqui, voltando ainda para São Paulo, existe um outro, nesse mesmo estudo, ele vai falar, esse grupo, o Monitoramento Covid, aqui, esse projeto, que é do RENAC, e ele coloca o seguinte, uma pessoa que tem diploma universitário, ele tem, pegando pessoas com diploma universitário, você tem 5% de infecção. E as pessoas que não terminaram o primeiro grau, o ensino médio, desculpa, pessoas que não terminaram o ensino médio, 25% de infecção. Então, você tem diferenças por bolhas. Pessoas de determinado grupo, de determinada bolha, podem fazer quarentena e ficar em casa. Pessoas de determinada bolha não ficam, não podem ficar em casa. Então, isso vai se comportando de maneira diferente, tá bom? Ainda olhando para Manaus, então, anticorpos. Fizeram um estudo em Manaus, e vocês devem ter visto isso na imprensa, falando que 14% da população de Manaus tem anticorpos contra o coronavírus. Então, nossa, só 14%? Então, a imunização aconteceu com 14%? Não significa isso. Porque eles não avaliaram o seguinte, uma pessoa que apresenta anticorpos, a gente vai falar mais disso daqui a pouco para algumas outras perguntas aí sobre vacina, sobre testagens, a pessoa que positivou para anticorpos, por exemplo, deu IgG positivo, esse IgG dela vai caindo, que ao longo dos 60 dias seguintes, ele tende a desaparecer. Então, se essa imunidade de IgG, primeiro, se esse IgG gerou imunidade, num nível que ele não consiga pegar a doença, ele está protegido pelos anticorpos somente por volta de 2 meses, e depois seria possível pegar de novo. No entanto, os estudos têm mostrado que pessoas que desenvolvem IgG, eles também desenvolvem imunidade de células B e células T de memória. Então, existe um outro tipo de imunidade posterior, que ela permanece depois dessa imunidade de anticorpos. Mesmo os anticorpos caindo, esse outro tipo de imunidade, que é a celular, ela permanece. E essa, ninguém mediu ainda. Daqui a pouco vocês vão ver um gráfico numa outra pergunta que mostra isso. Isso é indefinido. A gente não sabe quanto tempo. Então, a gente pode ter muito mais gente imunizada em Manaus, porque espalhou muito rápido lá, e essas pessoas, mesmo só 14% tendo anticorpos, nós podemos ter outros tipos de imunidade ali acontecendo, de células T e B, por exemplo, e isso está justificando por que não está crescendo mais lá. Está ficando perto de 10% só, e a população pode voltar a circular, só grupo de risco ficando em casa, né? Então, pode ser possível que a imunidade coletiva ou de rebanho, ela seja realmente próxima dos 43%. Se for assim, em Campinas está 9,1%. Ok? Bom, as bolhas de proteção a gente já falou, certo? São parcelas de população, já expliquei antes ali, parcelas de população que não convivem umas com as outras, embora estejam na mesma região. Então, isso é uma das coisas mais fortes nas tentativas de explicar Manaus e Suécia, por exemplo. A pessoa tende a infectar o seu entorno. Então, populações mais pobres têm mais habitantes dentro da mesma casa, um pegou, os outros pegam. Populações com maior poder aquisitivo têm menos habitantes dentro da casa. Isso já explica também as bolhas, entendeu? Tem muita explicação aí, os estudos são grandes para poder mostrar isso, tá? Tá aqui a diferença que eu falei, dos 23% de infecção nos que não concluíram o ensino fundamental, desculpa, eu tinha falado médio, contra 5% de infecção só entre os que concluíram, os que têm diploma universitário. Isso em São Paulo, tá bom? Já falei aqui que elas predominam em regiões mais pobres. Detalhe. Quando um indivíduo pega e leva para casa, a chance dos outros da casa pegarem não é 100%. Isso já responde uma outra pergunta que vai aparecer lá na frente. Não é 100%. Uma pessoa que pegou e leva para casa, a chance dele passar para outra é 39%. Por quê? Porque existem diferentes proporções dessa proteína ACE2 ali na membrana das células das pessoas, da residência. A pessoa pode estar mais suscetível ou menos suscetível em função de níveis de estresse, e isso não dá para poder medir. A pessoa pode estar confinada, sem fazer atividade física, não cuidando da alimentação, não sai para dar uma caminhada, não faz nada, então ela está realmente caindo a sua imunidade, ela fica mais suscetível. Ou então a pessoa está fazendo confinamento, sai de casa só de máscara, não vai para aglomerado nenhum, mas vai caminhar, vai dar uma volta, vai fazer atividade física e está controlando isso. Tem muitas variáveis para isso.
Então, estatisticamente, uma pessoa pegou e levou para casa, a chance dos outros pegarem é de 39%. Se você tem muitas pessoas morando na mesma casa, mais gente pega, você enche uma bolha mais do que outras. Então, isso é parte da explicação para Manaus também. Contra esse argumento das bolhas é a instabilidade das bolhas. Porque uma pessoa que está naquela bolha lá contaminada veio para essa daqui, ela furou a bolha. Só que na hora que ela fura a bolha, a expansão dentro dessa bolha é mais difícil, porque se ela veio para uma bolha onde as pessoas ficam em quarentena, então é mais difícil espalhar dentro daquela bolha. Ok? Sendo assim, qual que é a minha opinião sobre isso diante dos fatores? Eu acho que é tudo. Eu acho que a gente tem vários fatores misturados, não dá para a gente cortar e falar não é esse, não é esse, não é esse. Eu acho que a gente tem uma somatória de fatores aí, precisa de mais algumas semanas para a gente poder ter essa conclusão mais segura, mas existe um somatório de fatores aí, onde a gente tem que contar por que Manaus, a pandemia está lá embaixo. Por quê? Provavelmente tem uma imunidade cruzada com outros coronavírus. O distanciamento social parcial ajudou. O uso de máscara agora e antes não ajudou muito. A conscientização da população agora e antes não ajudou muito. Cuidados com a higiene, como eu falei. A imunidade coletiva baseada em bolhas pode ter contribuído muito. Juntando tudo, e fica difícil para o vírus conseguir se espalhar em regiões assim. Então, baseado nisso, a pergunta que vocês fizeram, que por que no país A é assim, no país B é assim, no país C é assim, gente, dentro do próprio Brasil a gente tem realidades completamente diferentes. Dentro de uma mesma cidade nós temos bolhas completamente diferentes. Não dá para a gente comparar países com tanta segurança quanto as manchetes de jornal tentam passar para a gente. Tá bom? Afirmações categóricas são difíceis nessa comparação, porque tem muitas variáveis para poder a gente conseguir afirmar aí. Quando vamos atingir, então, a imunização de manada? Né? Estou voltando nas perguntas do início desse tópico. Provavelmente nos 43%, mas a gente precisa de mais tempo para ter segurança disso. Mas provavelmente, se aqui se comportar como Manaus, vai ser quando a gente chegar lá pelos 40%, ok? Que é estimado que exista. Qual é o percentual de contaminados para se falar? 40 para falar de imunização. Hoje está se imaginando 43%. E essa pergunta aqui eu não respondi. O lockdown completo, 15 dias em casa, teria evitado uma quarentena tão estendida? Não é tão simples assim. Se fizesse um lockdown, de fato, fecha todo mundo em casa, vai a polícia para a rua e não deixa ninguém sair, você para a pandemia. E não tem como você isolar o país do mundo e parar a pandemia. Você não consegue isolar um bairro, uma cidade, não tem como. Então, lockdown total foi o que a China fez, por exemplo, com o Wuhan. A China não teve uma pandemia no país inteiro, ela teve pandemia em Wuhan, aí depois ela teve a pandemia em outra região. Porque ela fez corredores sanitários e ela isolou. E aí sim, não entrava e não saía ninguém, não importa quem fosse, parente de quem fosse, qual autoridade que fosse, não entrava e não saía. Aí você isola. Só que depois que abre de novo, volta a ter. Enquanto a pandemia não passar, a vacina não chegar, lockdown total, fechar, trancar todo mundo em casa, não vai funcionar. Porque você para a pandemia. Aí você zera o número de casos, ou quase zero. Quando começar a circular de novo, volta a crescer. Aí a quarentena vai ficar maior ainda, porque vai ficar fecha, abre. Não dá. Então tem que manter uma quarentena parcial como está sendo feito mesmo. E vai observando proporção de leitos para depois liberar, tá bom? A vacina vai chegar então antes da imunização de manada? Não sei, porque como nós não estamos com todas as variáveis controladas, por exemplo, leitos estão aumentando, então está liberando mais o comércio. Tem mais gente voltando a circular, as variáveis estão mexendo. Quando elas estão mudando, aquele 43% de imunização coletiva pode se deslocar. Entenderam? Então, não dá para afirmar se a vacina vai chegar antes. Provavelmente até o fim do ano a gente tem vacina, sim, para todo mundo? Não. A gente vai falar de vacina daqui a pouquinho. Bom, acho que a gente vai falar de vacina agora? Não, ainda tem umas perguntinhas que ficaram num bolo geral, assim, que são de respostas mais rápidas aqui. Antes da gente ir para a vacina, que eu vou gastar mais tempo. Crianças estão menos propensas a transmitir o vírus? É assim. A criança, ela
tem uma chance de agravamento menor. A primeira afirmação é essa. Uma chance de agravamento menor. Se ela tem uma chance de agravamento menor, provavelmente a viremia dela, a quantidade de vírus que tem naquela criança que pegou, vai ser bem menos. Mesmo que ela pegue, os sintomas dela vão ser leves e